E eu tenho um recado também para as torcidas rivais que falam que o Abel Ferreira tem um pacto. Ah, um pacto do Abel. Ah, o Abel tem pacto com isso, tem pacto com... Boa, boa, boa. Terminou agora. Palmeiras empatou com o Fortaleza lá na Arena Castelão e segue o líder mais do que nunca. Eu acho que a gente tem bastante coisa para conversar aqui nesse pós-jogo, nesse empate tão valioso, né, que o Palmeiras, a gente pode dizer que o Palmeiras conquistou. O Palmeiras conquistou esse empate e eu tenho algumas coisas que são particulares, que são muito interessantes aqui. Portanto, se você, assim que você chegar nesse vídeo, gente, eu peço, por favor, já deixem seu like, porque você me ajuda demais com isso. E se você caiu de paraquedas aqui, se você não conhece, não conhecia meu trabalho, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Se inscreve no canal. Gente, é muito importante a sua inscrição junto com o seu like, porque o seu like também é um indicativo que você tem gostado do meu conteúdo, combinado? E bom, gente, como eu falei, eu tenho bastante coisa aqui, gente, pra falar com vocês sobre esse jogo super, super, super importante. Eu entrei no pré-jogo do Fernando, a gente entrou pelo Insta Verde junto com o Manga também, foi um pré-jogo super legal que a gente fez. E eu falei nesse pré-jogo que desses últimos jogos dessa reta final do Palmeiras, eu acho que esse jogo contra o Fortaleza seria o mais difícil junto com o Cruzeiro, o último jogo, dependendo de como o Cruzeiro vai entrar nesse... Qual vai ser o cenário do Cruzeiro, né? Como que o Cruzeiro vai entrar nesse último jogo. Só que, sem dúvida, tecnicamente falando, esse jogo era o mais importante. Esse era o adversário mais difícil. Vocês sabem aqui, não é novidade para ninguém que eu sim... Eu gosto da maneira que o Fortaleza joga, eu gosto da maneira como o Fortaleza é gerido, desse projeto, dessa continuidade, e eles aplicam muito isso em campo, é claro. O Fortaleza, ele está 10 jogos, se eu não me engano, sem ganhar, veio de empate, né, o penúltimo jogo, e esse último jogo contra o Palmeiras com um empate, 2-2, o placar similar, igual. Mas é um time que joga muito bem, que tá junto há muito tempo, que tem um técnico muito competente, que sabe, que conduz muito bem esse elenco, que tem esse elenco na mão. Portanto, não é novidade para ninguém. Todo mundo sabia que esse jogo era chave, esse jogo era muito importante. Eu falei para vocês também nos meus últimos vídeos que o Palmeiras precisaria entrar para ganhar. O Palmeiras precisaria ganhar nessa reta final todos os jogos. Sim, um empate seria bom hoje? Claro, né? Fazendo as contas matematicamente, daria. Só que a gente tem que prever, a gente tem que fazer e a gente tem que analisar as tendências, né? Quais seriam as tendências hoje? O Botafogo tropeçou, né? O Botafogo tinha saído na frente, o Santos empatou. Ótimo para o Palmeiras. A tendência era sim o Flamengo ganhar. O América Mineiro já está rebaixado. Então, é claro, o Palmeiras ele fica ainda como líder no critério de desempate, mas a gente sabia que seria muito difícil o Flamengo perder, né? E foi o que aconteceu. O Flamengo ganhou. Se o Palmeiras não tivesse conseguido esse empate, o Palmeiras iria perder a liderança hoje. Agora, fato é que nessa circunstância do que aconteceu, nesse contexto do jogo de hoje, o empate foi uma vitória, gente. Esse empate foi uma vitória. E eu tenho um recado também para as torcidas rivais que falam que o Abel Ferreira tem um pacto. Ah, um pacto do Abel. Ah, o Abel tem pacto com isso, tem pacto com... É pacto com 10 você conseguir levar para um empate. Esse jogo completamente difícil, esse jogo onde nada deu certo pro Palmeiras, onde o nosso capitão foi expulso de forma merecida, tá? Foi merecido o cartão vermelho, a expulsão do Gustavo Gomes, né? A gente pode debater a arbitragem, foi uma arbitragem boa, uma arbitragem ruim, independente disso, o fato é que a gente sabe que a arbitragem aqui no Brasil, ela é ruim, ela é falha. Os profissionais, eles não têm o domínio da sua técnica. Então, a gente sabe disso, isso é um fato. O Palmeiras teria que ir lá e fazer o seu papel, que seria ganhar, ou nessa atual conjuntura, nesse atual cenário, nesse atual contexto, um empate. Esse empate, ele vem para mim como uma vitória.
né? E voltando, né? Voltando para o pessoal que acha que o Abel tem um pacto, isso é pacto com isso, pacto. É pacto, né? É pacto. Você mesmo com 10, você conseguiu um empate lá no Castelão contra um time extremamente difícil de jogar, que é o Fortaleza, que tá junto há muito tempo, que tem um elenco que joga junto há muito tempo, que tem a sua filosofia de jogo, que joga muito bem na transição ofensiva. Isso é pacto ou isso é vontade de ganhar? Ou isso é pacto ou é um time maduro? É pacto ou é um time que joga e não desiste nunca? Essa é a filosofia do Palmeiras. Essa é a filosofia do Palmeiras. O Fortaleza teve 2, 3, 4 oportunidades de matar o jogo. E é aquela boa e velha frase do futebol: a bola pune. Quem não faz, toma. Então, gente, o Fortaleza, ele teve 2 oportunidades para um cenário perfeito, né? Então, quem joga muito na transição, quem abusa demais desse estilo de jogo na transição ofensiva, gosta de ter o resultado a favor, gosta muito mais de ter superioridade numérica dentro de campo, e o Fortaleza teve por 2 vezes isso. Só que o Palmeiras, gente, não dá pro Palmeiras se dar por vencido até que o jogo acabe. Esse time já provou diversas vezes, sabe? Por isso que as análises aqui, elas são de cada jogo, né? Claro que terão jogos que o Palmeiras não vai atuar bem, só que essa é uma filosofia de jogo. Mesmo quando não vai na técnica, iguala na raça, na vontade, né? Na individualidade. O Rafael Veiga hoje não fez um primeiro tempo, foi longe de fazer um primeiro tempo muito bom, né? Mas é aquilo, a técnica às vezes ela vai falar mais alto no momento onde o coletivo ele não tá conversando, né? Ele não tá funcionando. Torcedor palmeirense, não se esqueça nunca desse jogo de hoje contra o Fortaleza e do jogo contra o Botafogo. Nós, torcedores, somos passionais, né? Nós temos a paixão que vive aqui dentro, né? Que muitas vezes fala mais alto, sim. Mas algo que eu peço até para essa reta final, gente, de brasileiro, nunca deixem de acreditar. Nunca deixem de acreditar nesse time, porque a gente sabe do que esse elenco é capaz. E algo que eu tenho bastante aqui a falar, sabe? Algo que eu bato muito na tecla, sabe? O pessoal fala muito, é o pacto do Abel. Gente, que pacto que? Sabe? Que pacto que? Sabe? Isso aí é sinônimo. O que aconteceu hoje, esse empate que o Palmeiras foi buscar com 1 a menos, com o nosso capitão expulso. Com o nosso capitão expulso mais uma vez, né? O Palmeiras teve todos os ingredientes hoje para se abalar, sabe, e sair com uma derrota até com um placar muito mais elástico pro Fortaleza. Novamente, com todos os méritos do Fortaleza, porque o Fortaleza tem sim muitos méritos. Palmeiras teve todos os ingredientes, todo o contexto, todas as circunstâncias para desistir. Mas não, o Palmeiras sempre esteve lá em todas as jogadas. Essa é a filosofia de vida do Palmeiras atualmente. É um time que não se entrega, é um time que não se dá por vencido. É um time que, quando tem um objetivo, os lá de trás, gente, precisam fazer muito, mas muito esforço para tirar algo que é do Palmeiras. E eu não tô falando do título não, tá? Porque eu sou dessas palmeirenses que prefiro sempre, isso sou eu. Tá? Isso sou eu. Eu prefiro sempre esperar para ver o que vai dar, né? Porque existem outros lá atrás que têm tantas chances quanto o Palmeiras, sabe? Mas eu tô falando dos jogos, sabe? O Palmeiras, ele não se dá nunca por vencido, nunca. O Palmeiras é um time que não se entrega, o Palmeiras é um time com vontade, o Palmeiras é um time que vai atrás. E sim, o Palmeiras deu essa impressão mesmo que o Palmeiras entrou com freio de mão puxado no primeiro tempo. Dá sim essa impressão, é claro que deu. Né? A gente, novamente, eu falo muito aqui que a gente é responsável pelo que a gente vê, pelo que a gente enxerga dentro de campo. E foi o que eu também enxerguei. Né? Muitas vezes pareceu que o Palmeiras entrou com esse pé mais atrás, mas muito porque também o Fortaleza entrou muito para cima, né? O Fortaleza, ele defensivamente estava muito compacto, muito organizado e ele conseguia atacar a partir da sua defesa, algo que o Abel Ferreira elogia e enaltece muito, porque o Fortaleza, ele consegue atacar a partir da sua defesa.
Ou seja, ele é muito bem postado, ele consegue fazer as suas linhas defensivas e como ele joga na transição, o cenário perfeito por 2 vezes aconteceu pro Fortaleza. Mas como eu falei, o Palmeiras é um time que não se entrega, é um Palmeiras que não desiste. Isso é uma filosofia de vida. Isso é além de ser uma filosofia de jogo, é uma filosofia de vida. Portanto, não dá para desacreditar desse Palmeiras. Até a última rodada, que é o que eu acho que vai acontecer, esse campeonato só vai consolidar na última rodada ou na penúltima, né? Que eu acho que realmente é o que vai acontecer, mas não dá, gente, não dá para desacreditar desse time. Novamente, é claro que em algum jogo ou outro, a gente vem aqui e a gente que dá a cara a tapa aqui, a gente que tem canal, a gente faz a análise do jogo, né? Desse jogo, de algo pontual. Mas num contexto geral, não tem como deixar esse time para trás, esse time do Palmeiras, não acreditar nesse time do Palmeiras nunca. Nunca. E eu fiz várias análises aqui, gente, no meu caderno aqui, mas eu acho que o mais importante que eu tenho para falar aqui para vocês é isso, sabe? É um time que, quando todo mundo acha que, não, agora o Palmeiras cai, agora o Palmeiras cede uma derrota, agora o Palmeiras vai perder. É um time que sempre vai e faz e prova o oposto, e prova o contrário. Os jogadores se doando, o Fabinho entrou se doando demais, o Arthur entrou se doando demais, o Rony entrou se doando demais. Como eu falei, pode às vezes até perder um pouco na parte técnica, mas na parte tática e na vontade, né, na parte mental também, não tem como, não tenho o que falar desse time, gente. Não tenho o que falar desse time. E eu mantenho a minha opinião. O time que tiver, dentre esses 4 fatores de rendimento, técnico, tático, físico e mental, dois para mim são fundamentais para o clube que vai ser campeão, para o clube chegar lá na frente, largar na frente. O fator mental e o fator físico, que hoje foi o que aconteceu lá no Castelão. O fator mental novamente fez total diferença, e o fator físico, além das mexidas do Abel. Deixa aqui nos comentários que eu quero saber a sua opinião. Volto nos próximos dias. Muitos e muitos beijos. Se você não é inscrito, se inscreve e deixa o seu like para me ajudar. Hoje tem live da Pitaco Palmeirense. Antes palestra sempre.